Na tentativa de desburocratizar o sistema e facilitar a vida do cidadão, a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão responsável pela fiscalização e normatização dos serviços cartoriais, emitiu uma nova norma que permite a alteração do nome próprio diretamente nos cartórios, sem a necessidade de um processo judicial. A medida beneficiará as pessoas que tenham em sua certidão de nascimento o nome de apenas um dos genitores e até os viúvos que queiram voltar a usar seus nomes de solteiro. Para esclarecer melhor a medida, o Cidadania de hoje conversa com Alexandre Chine, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Bom, a primeira questão que a gente poderia partir dessa conversa é quais serão os caminhos para que a pessoa retome esse nome, para que a pessoa faça essa mudança de nome? O provimento 82 de junho de 2019, ele regulamenta o procedimento de averbação no registro de nascimento e de casamento da alteração dos nomes dos pais. E ele possibilita várias hipóteses para que se possa dar dignidade à pessoa de ter o seu nome de forma correta e dos seus pais também. Bom, os caminhos que existem são a via judicial, você pode propor uma ação e essa ação então vai ter todos os trâmites necessários do que a regulamentação processual civil exige. Isso pode parar no STJ e agora com a possibilidade com que o provimento 82 ele traz essa inovação que nada mais representa do que a própria jurisprudência do STJ, que é nesse sentido da possibilidade do nome ser substituído através do procedimento diretamente no cartório de registro civil de pessoas naturais. Então isso simplifica o procedimento, torna o procedimento mais barato e muito mais eficiente. E é isso que a Corregedoria pretende com esse provimento, trazer mais cidadania e mais dignidade às pessoas. Em que situações é possível fazer essa mudança de nome? Bom, o provimento ele tem algumas situações específicas. Primeiro, a pessoa trocar o seu nome na sua certidão de nascimento em razão dos seus pais terem se separados. Então, a alteração do nome de divórcio, separação ou um caso de viuvez, que se tem alterado o nome dos seus genitores, então você faz a substituição na sua certidão de nascimento do seu patronímico, que é o seu sobrenome, né? Então você teria mais diferença entre os seus nomes. Agora, o filho também ele pode mudar o nome, né? Acho que até os 16 anos ele teria que ter o consentimento de um dos genitores, né, dos genitores. Mas a partir dos 16 anos ele poderia trocar, eu acho que é isso. Ele necessitaria de alguma prova mais consistente, um exame de DNA, alguma coisa assim? Na verdade, o provimento ele traz as seguintes hipóteses, né? A primeira hipótese é eu, maior de idade, resolver trocar os nomes da certidão de nascimento em razão dos meus pais terem se separado, terem se divorciado ou ter ficado viúvo e ter voltado ao nome de solteiro. Então, eu troco a minha certidão. A outra hipótese é você trocar o nome do seu filho menor de 12 anos em razão da sua separação. Geralmente, a mulher que adquire o nome, né? Ou, enfim, hoje isso não essa não é a regra. Mas então eu, quando me separei, eu voltei ao meu nome original e aí então eu troco do meu filho menor de 12 anos. E aí outra hipótese é o meu filho maior de 16 anos e aí eu tenho que ter o consentimento dele, ele tem que ter o consentimento do maior de 16 para que a substituição do nome dele. Isso evitaria, a gente estava conversando aqui um pouco antes da entrevista, constrangimentos no caso de acesso a aeroporto, alguma coisa, a viagem com o filho, né? O nome estaria diferente da certidão. Isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade que ocorre hoje. Inclusive, até o CNJ agora regulamentou a viagem de crianças menores de 16 anos no território nacional, que você pode ter autorização extrajudicial no cartório, você faz uma escritura pública, você faz uma declaração com a firma reconhecida. E, veja bem, quando você tem a certidão de nascimento, que tem os nomes diferentes
do documento daquele pai que está levando daquela mãe, isso cria dificuldade, né? Porque pode gerar até dúvidas se efetivamente aquele é o responsável pela criança. Então, com essa medida, ela então resolve essas questões. Há uma questão também interessante. Após o casamento, se a mulher quiser, mesmo depois de casada, ter o nome do marido, ela poderia usar-se dessa para ter o nome do marido que ela não tinha, mesmo depois de casada. A norma, de certa forma, abriria essa possibilidade também? Não, quando ela casa, ela faz a opção de ter o nome do marido. Então, na certidão de casamento, já vai sair com o nome que ela escolheu e isso vai ter uma averbação na certidão de nascimento. E aí depois ela vai ter que trocar todos os documentos. Né? O provimento ele não trata dessa hipótese específica, porque essa hipótese já está regulamentada, né? Ela trata da hipótese que é quando ela deixa de ter o nome e ela quer fazer a alteração do nome dos seus filhos. Ou então os pais dela trocaram o nome, ela quer alterar, averbar na certidão de nascimento dela, que antes era por ação judicial. Então, ela, quer dizer, a opção ela tem que ser feita no momento do casamento, não pode ser posterior? Não, o provimento não trata desse assunto, né? Não trata desse assunto. O provimento 82 não trata desse assunto. Isso quando você vai fazer os proclames para você casar, você então faz essa opção, né? De adquirir o nome do marido ou não. Hoje até o marido pode adquirir o nome da mulher, mas isso é uma outra situação regulamentada pela legislação civil. A gente está pensando em falar um pouco mais sobre como se dá a mudança do nome dos filhos, né, após a separação dos pais, né? Como é que se dá esse processo de uma maneira mais assim efetiva, a partir desse provimento? Bom, com a separação, que ela pode ser inclusive extrajudicial, dependendo da idade dos filhos, né? Vamos supor que os filhos sejam maiores, então eles podem se dirigir ao próprio cartório, porque hoje a tendência é desjudicialização de várias demandas que eram direcionadas ao Poder Judiciário. A Corregedoria vem trabalhando nesse sentido, não só na administração do ministro Humberto Noronha, mas nas anteriores administrações também, com vários provimentos que desjudicializaram. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Provimento 63, que cuida da paternidade socioafetiva. Você pode, convivendo com uma mulher que tem um filho, então você tem um vínculo com o filho dela e você então vai no cartório e registra aquela paternidade que foi adquirida através da convivência, da socioafetividade. Então, isso é possível. Houve agora uma alteração num outro provimento mais recente da Corregedoria, que limitou até 12 anos de idade, a idade, você tem que ter mais de 12 anos para que você possa fazer esse reconhecimento da paternidade socioafetiva, né, que teve uma grande discussão. Agora, com relação a essa hipótese, com a alteração dos nomes que ocorreu, é só se dirigir no cartório de civil de registro de pessoas naturais, apresentando as certidões que constam das alterações que foram através ou de decisão judicial, quando é um processo litigioso, ou através da escritura pública de separação judicial, de extrajudicial, e apresentar ao titular do cartório que ele vai proceder ao trâmite que é necessário e fazer a averbação e retificar e emitir a nova certidão com o nome. Agora, no caso do filho, né? A mãe volta a casar, por exemplo, ele pode adotar o nome do padrasto? Não. Se a mãe trocou o nome, sim, nenhuma é um novo nome, é o nome da mãe, né? Ele vai ficar, a certidão de nascimento vai ter o nome da mãe, que alterou. E se ele fez o reconhecimento da sociopaternidade, da paternidade socioafetiva, ele também vai poder fazer a alteração do nome. Aí você vai combinar o provimento 82 com o provimento 63, com a alteração que o 63 sofreu, para que isso possa ocorrer. Tudo isso se faz no registro civil de pessoas naturais. Não precisa propor ação, é muito mais barato, e os cartórios
de pessoas naturais, eles é que têm a maior capilaridade no Brasil hoje, né? Porque eles estão presentes em todos os municípios, todos os distritos, o que não ocorre com as varas cíveis, criminais, que estão nas comarcas, e nem todo município é sede de comarca. Nós temos hoje aproximadamente 13.500 e poucos cartórios, quer dizer, um número muito grande, e mais ou menos 11 mil varas, seja cíveis, criminais. Então, você veja, você não utilizar essa força de trabalho que tem e um cartório por pessoas altamente treinadas, que passam por um concurso público muito difícil, hoje é um dos concursos mais concorridos, que tem a capacidade de fazer isso, sobretudo porque agora eles são verdadeiros cartórios de cidadania, e o nome é um fator mais importante da personalidade, né, da pessoa, e você levar isso para a judicialização, quer dizer, que leva anos e anos e anos. Então, o provimento, entre um dos considerandos que ele tem, que o ministro foi muito sensível a isso, era a própria jurisprudência do STJ. A jurisprudência do STJ já dizia isso, sobre a dignidade da pessoa humana, da importância do nome. Então, você levar uma alteração de uma certidão, para que ele possa usar o legítimo nome que ele tem agora, depois das alterações todas, e que isso se desenrolasse por 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, às vezes ia fazer a averbação do novo nome só na certidão de óbito. Já teve novos casamentos. Não tem mais. Na sociedade ágil que está havendo hoje, tudo que foi uma possível, observância, né? porque essa questão do divórcio, da separação, isso saiu num censo que nós levamos em consideração para a edição do provimento. Isso permitiria, por exemplo, na hora do registro da criança, ele teve apenas um nome do pai. O pai, quer dizer, isso permitiria, inclusive, que ele adotasse o nome do pai que ele não tinha, os dois nomes do pai, não sei, uma coisa mais ou menos... O provimento, ele prevê a hipótese de você incluir o nome da mãe quando o filho é registrado em nome de um só, ou o nome do pai ou o nome da mãe. Então, você inclui o outro nome, né, do pai, né, e pode fazer alteração do nome da criança, se ele for menor de 16 anos, se for maior de 16 anos, com consentimento dele, o maior de 18 anos, ele pode fazer ele mesmo, através, se dirigindo diretamente no cartório. A mudança dos nomes no caso da viuvez, né? No caso, a viúva ela pode retomar o nome de solteira. Sim. Seria apenas essa hipótese ou teria uma outra hipótese? Aí. Ela é uma das hipóteses do provimento. O provimento traz a hipótese. Eu vou diretamente no cartório que quero trocar a minha certidão de nascimento porque a minha mãe ficou viúva e resolveu voltar ao nome de solteiro. Eu vou lá e eu adequo a minha certidão de nascimento. A outra hipótese, eu me separei, né, e quero trocar o nome agora dos meus filhos menores de 12 anos. E a outra hipótese é que, vamos supor que a minha esposa tenha ficado viúva e ela quer voltar ao nome de solteiro. São essas hipóteses que foi contemplado pelo provimento. Agora, no caso da separação, a mudança do nome ela é unilateral? Apenas um dos cônjuges concorda? Ou terá que haver... Unilateral, não. Unilateral. Você se separou, você não quer mais usar o nome do seu ex-marido, você usa. Não vai usar e você pode fazer as alterações. E nos filhos também? Quer dizer, eu poderia tirar o nome do pai? Não, o nome do pai. O nome do pai, não. O sobrenome do pai no sobrenome do filho? Não, o sobrenome do pai não vai sair. O que você vai trocar é o seu sobrenome de quem teve a alteração. Né? Então, vamos supor que você tem uma mulher que tenha o nome e, quando casou, adquiriu o nome do marido. Então, ela se separou e voltou a usar o nome de solteiro. Ela não tem mais aquele nome após o casamento. Então, ela troca na certidão de nascimento do filho para o nome dela de solteiro. E se ela ficar o nome do filho descaracterizado do dela, ela então pode trocar para incluir o nome dela de solteiro. Anterior à decisão, todas essas mudanças, elas só eram possíveis a partir de um processo judicial? Só a partir do processo judicial
que é determinar através de uma sentença que fosse feita a retificação no registro. Isso demandava quanto tempo, mais ou menos? Os processos judiciais, eles demoram e têm um custo. Você tem que ter advogado, você tem que pagar custas, né? Você tem que ir várias vezes ao fórum, várias audiências, tem um tempo médio de duração dos processos, né, que podem durar de 2, 3 anos, e eventualmente pode ter impugnação da outra parte se esse negócio for subir para o tribunal e depois do tribunal terminar no Superior Tribunal de Justiça. E vários processos chegaram no Tribunal de Justiça. E, em razão dos recursos especiais que foram julgados pelo tribunal, a Corregedoria Nacional compilou todas as decisões e achou que, em razão da jurisprudência maciça do Superior Tribunal de Justiça, sendo a possibilidade da substituição do nome, da adequação, e eles sempre falam em indignidade do uso do nome, é que o ministro Humberto Martins, com muita sabedoria, eu acho, com uma visão que ele tem de trazer efetivamente cidadania às pessoas, né, sobretudo aquelas que são mais carentes, que não têm acesso, às vezes, no seu município ao Poder Judiciário, deles poderem ter um nome que eles utilizam, são os nomes mais corretos, sobretudo nas questões de certidões de nascimento, que consta o nome da mulher, que agora trocou o nome para o nome original, e isso dá problema, efetivamente, quando ele vai viajar, quando ele precisa tirar um documento, enfim, esses constrangimentos que as pessoas não têm a necessidade de passar. E indo pela via extrajudicial, assim como outras medidas, só para você ter uma ideia, hoje, quando se fala em desjudicialização, o Código de Processo Civil, ele também encampa esse sentimento de desjudicializar. O Poder Judiciário, ele custou, segundo o Justiça em Números de 2018 e 2019, foram 92 bilhões de reais, que custa a estrutura toda. Só a Justiça Estadual, que é que cuida dessas questões, custou mais ou menos 53 bilhões. Então, você veja o custo. A quantidade de processos que nós temos, né? Temos milhões de processos. E, além desses processos, eles têm um gargalo que é a execução das sentenças, que ainda tem que ser executadas. Você ganha um processo, mas isso não quer dizer que você resolveu o seu problema. Você vai ter que executar as sentenças, que hoje a média é de 60% de todo o nosso acervo. Então, quanto mais você tira da atribuição do magistrado essa função de divórcio consensual com filhos maiores, inventário em que não há menores ou não há incapazes, nem interditados, e uso capião extrajudicial, retificação diária, e aí várias outras hipóteses, só essas questões relativas ao inventário, ao divórcio, tiraram mais de 2 milhões de processos do Poder Judiciário. Então, você não utilizar o extrajudicial, porque outros países, por exemplo, países da Europa, eles colocaram não só os cartórios para que eles possam exercer a jurisdição, no sentido de exercer a cidadania das pessoas, mas na Espanha, por exemplo, o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo é feito pelos cartórios de notas. Então, eles têm todas as movimentações que ocorrem, eles fazem uma apuração e, tendo uma atividade suspeita, eles mandam para um órgão competente. Não é o governo que faz, eles colaboram com isso. A Corregedoria Nacional de Justiça, junto com a presidência do CNJ, o ministro Toffoli e o ministro Humberto Martins, acabaram de assinar um provimento, que é o 88, que ele inclui os cartórios, com exceção do cartório civil de registro de pessoas naturais, mas os cartórios de nota, cartórios de registro de imóvel, protesto, enfim, todos os cartórios, no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Então, quer dizer, toda essa estrutura, né, o cartório, ele é uma ferramenta que está altamente ligada atualmente com a tecnologia. Nós não podemos confundir sistemas diferentes para comparar o nosso sistema. O nosso sistema, que é o sistema ibérico, né, ele está presente em 88 países do mundo, nas maiores economias. Ele não pode ser comparado com o sistema francês, com o sistema alemão, com o sistema que é o sistema utilizado
nos Estados Unidos, que você tem várias estruturas jurídicas diferentes. Nós usamos o Common Law, o Civil Law, então você tem que saber qual é a estrutura. Mas toda a América do Sul utiliza um sistema notarial registral exatamente igual ao nosso. E como vai funcionar esse combate ao terrorismo, ao crime organizado, a partir dos cartórios? Como é que vai funcionar essa questão? O provimento 88, ele regulamenta essa atividade, né? Foi feito agora um convênio que foi assinado, então, junto com parceria com o governo federal, os cartórios, observando uma movimentação suspeita, né, através de critérios objetivos, ele comunica ao órgão federal, que ficou competente para fazer todo esse cadastramento e essa apuração sobre essa atividade suspeita. Então, se você vender um imóvel que vale um valor X por um valor muito menor, e um ano depois você vende por um valor 3 vezes maior, isso pode ser considerado uma atividade suspeita. E tudo isso passava sem que tivesse controle nenhum. Hoje, não. Hoje, assim que esse sistema tiver, e já está funcionando, você vai ter uma melhor fiscalização sobre todas as atividades que são feitas, que antes se fazia atividade de movimentação financeira. Agora, não. Todas as empresas que forem criadas, por exemplo, empresas laranja, ou transações financeiras, ou escritura, ou doação, que determinadas através de critérios objetivos que sejam consideradas, elas serão comunicadas e aí isso então vai passar para uma análise mais apurada para que se possa saber se essa atividade foi uma atividade considerada lícita ou não. Então ele integrou dentro de um sistema, se utilizando mais ou menos o modelo espanhol, que é um modelo bem eficiente e reconhecido, para que possa o Brasil caminhar nesse sentido junto com as outras nações que estão desenvolvendo esse serviço e combatendo. Isso eleva, né, a situação do Brasil como um país comprometido com o combate do crime organizado, da lavagem de dinheiro e o terrorismo. Até porque o imóvel é um dos principais instrumentos que é usado nesses mecanismos de lavagem de dinheiro. Sim. Então, o cartório, ele, a partir de determinado ponto, a partir dessas novas medidas, ele teria uma certa obrigatoriedade de comunicar às autoridades competentes essas atitudes suspeitas. Exatamente. Quer dizer, então, isso não só facilita a investigação, como promove, de certa forma, instiga essa investigação. Então, seria mais ou menos esse aí a atuação dos cartórios nesse sentido? Bom, os cartórios eles vão mandar as informações, né? As informações que, dentro de um critério objetivo, são aquelas que são selecionadas através de uma pessoa que será treinada para que ele possa fazer esse reconhecimento, mandando para as instituições competentes ligadas ao governo federal, ao Ministério da Justiça, a ENCLA e todo esse movimento que existe no mundo inteiro. Aí, então, o cartório só tem que mandar. Ele manda as informações e essas informações serão melhores trabalhadas pelas autoridades, que, enfim, aí se essas autoridades entenderem que é uma atividade suspeita, aí vai se abrir um procedimento e apurar para que a pessoa tenha também a possibilidade de se defender, explicar as situações, né? Mas nosso tema não é esse provimento, né? Mas a gente acaba variando aí as coisas. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, em nome do ministro Humberto Martins, dos meus colegas juízes auxiliares da Corregedoria, que trabalham intensamente com todos esses provimentos. E se há algum interesse com relação ao provimento 88, eu posso aconselhar depois aqui o magistrado que trabalhou intensamente com isso, que é um colega do Amazonas, que estudou muito e trabalhou intensamente com isso, com o ministro Humberto, para que pudesse ser feito esse convênio com relação a esse provimento 88, que seria uma outra entrevista que eu poderia fazer, super interessante. Muito obrigado. Para rever esta e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV
Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer um comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.